A maioria dos pedidos que recebemos de história de terror se trata dessa criatura. Muitos acreditam que ele já esteja aparecendo no Brasil. Slender Man. Em tradução literal, seria algo mais ou menos como o homem esguio ou magro. As pessoas que o viram relataram como um homem que é absurdamente magro, alto e que usa sempre um terno preto. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Mas antes, não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Veja agora a verdadeira história por trás da lenda do Slender Man. Por mais que a gente saiba que as lendas urbanas são histórias inventadas e contadas muitas vezes, a verdade é que uma ou outra acaba nos assustando de verdade. Uma boa prova disso é a lenda do Slender Man, que em inglês quer dizer basicamente homem magro ou homem esbelto. Embora existam várias versões para a história assustadora desse personagem, a verdade é que o Slender Man foi inventado por Victor Serge Knudsen, um americano que vive no estado da Flórida. Em 2009, ele concedeu a imagem de um homem alto, muito magro, de braços e pernas excepcionalmente largos e sem rosto, para um concurso de Photoshop. De acordo com o criador, Slender Man foi inspirado nas histórias e nos personagens de Stephen King, mas ele nunca teve a intenção de causar terror nas pessoas. Visões do Slender Man. Apesar disso, a imagem saída da cabeça de Knudsen ganhou a internet há alguns anos e muitos juram já ter visto aparições desse mesmo ser misterioso e mortal. Os relatos mais comuns de suas aparições, aliás, vêm do Japão e da Noruega, mas muitos brasileiros juram já ter visto o Slender Man por aí. Supostamente, o homem magro se trata de uma criatura maligna, capaz de esticar os seus membros e o próprio tronco da forma que bem entender, a fim de causar medo e seduzir suas vítimas. Para observar as pessoas que pretende capturar, o Slender Man seria até mesmo capaz de se passar por um poste no escuro ou uma árvore, com seus dedos que podem assumir formas de tentáculos. Fotos das vítimas. De acordo com as lendas, as presas preferidas do Slender Man são as crianças. Antes de capturá-las e acabar com as suas vidas, ele costuma vigiá-las de longe, como é possível notar fotos que supostamente mostraram o personagem ao fundo, acompanhando suas vítimas em vários momentos. Apesar disso, alguns adultos acreditam também ter visto o Slender Man em locais com muita neblina e árvores, próximos de rios ou de floresta e até mesmo em salas e quartos à noite, quando as pessoas esquecem suas janelas abertas. O histórico e as origens. Teorizou-se que Slender Man não é dessa época. Os investigadores de plantão iniciaram uma busca implacável para descobrir as origens de Slender Man e, para nossa surpresa, obtiveram algumas informações cruciais que levaram ao fato do magricelo ser uma entidade atemporal. Pinturas rupestres. Pinturas mostrando seres semelhantes ao homem, porém dotados de muitos tentáculos, foram demonstradas pelos usuários desse fórum. Entre elas, uma das que mais correram à internet foi essa. Na figura, podemos perceber um monstro amedrontando os humanos. Dub é a criatura da qual fala uma antiga e assustadora lenda escocesa, também conhecida de Homem Negro. Camuflado pela escuridão, Dub aguardava o momento certo para agarrar suas vítimas. O interessante são as características dessa história com a do Slender Man. Ambas as criaturas são homens magros, dotados de tentáculos, que vivem nas florestas e raptam crianças. A lenda de Dub é datada de Idade Média. Marble Hornets e a disseminação da lenda. Entre todas as lendas ao redor da figura do Slender Man, foram os Marble Hornets que se consagraram na internet por criar as histórias dramáticas mais populares. Marble Hornets é um canal no YouTube dedicado ao gênero de terror, especificamente em histórias inspiradas na lenda do Slender Man. O sucesso da websérie foi tão grande que o trabalho deles ganhou uma adaptação cinematográfica em 2015. Always Watching, a Marble Hornets Story, casos envolvendo a criatura fictícia. A lenda do Slender Man é levada tão a sério em alguns lugares que até mesmo crimes já foram cometidos por causa dele. Em 2014, no estado americano de Wisconsin, por exemplo, 2 adolescentes esfaquearam a sua colega de escola por acreditarem que o Slender Man mataria suas famílias caso elas não fossem leais a ele. A história do homem esguio e perverso teria sido contada a elas por uma outra colega. As 2 garotas, então, atraíram a vítima que escolheram até um bosque e a esfaquearam 19 vezes. Arrastando-se, Python conseguiu milagrosamente chegar até a beira da estrada, onde foi socorrida por um ciclista que fazia trilha ali perto. Slender Man nos cinemas. Hollywood transformou em filme a lenda urbana do Slender Man, em sua mais obstinada tentativa de capitalizar um personagem nascido e criado nos confins da internet.
Até hoje, ele só havia ultrapassado esses limites ao ser citado como motivação de um crime real em 2014. Slenderman, Pesadelo Sem Rosto, chegou aos cinemas brasileiros no dia 23 de agosto, escrachado pela crítica. Em um site que compila opiniões, tem 10% de avaliações positivas. Nas bilheterias, o cenário é outro. O filme estreou nos Estados Unidos no dia 10 de agosto com surpreendente 4º lugar na lista dos mais vistos. Arrecadou 11 milhões de dólares no primeiro fim de semana, já ultrapassando seu modesto orçamento de 10 milhões de dólares. Mas e você? Conhece outra lenda urbana que dê tanto medo nas pessoas quanto ao homem sem o rosto que acabou de conhecer? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.